Fala, torcedor vascaíno, tem atacante colombiano sendo oferecido ao Vasco e o atacante Jean Menezes está praticamente fechado com o Cruz Maltino. O Eric Marcos recusou uma proposta da Europa e vamos saber um pouco mais sobre esse árabe que quer comprar o Vasco SAF. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Antes de ir para as notícias, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda muito o engajamento do nosso canal. Vamos começar falando sobre o atacante que está praticamente fechado com o Vasco da Gama, se chama Jean Menezes. Vamos lá, a informação foi do CL Merlo e do nada, foi uma informação que surgiu do nada realmente durante a noite. Diante de ontem, sobre esse tal desse atacante do Toluca. O nome dele é Jean Menezes, é um chileno que foi vendido do Toluca para o Vasco, segundo o CL Merlo, por 1,5 milhão de dólares. E o contrato até junho de 2026, sem possibilidade de prorrogação. Então é um jogador que o Vasco está praticamente fechado com ele. É um jogador que o Vasco não vai chegar de graça para o Vasco vai pagar cerca de, como está na informação também no CL Merlo, que o Vasco vai pagar cerca de 1,5 milhão de dólares, cerca de 8, milhões de reais, pelo atacante Jean Menezes do Toluca. Ele é um ponta esquerda, é um ponta que realmente o Vasco estava buscando nesse mercado de transferências do meio do ano. O Vasco está buscando pontas, o Vasco, trazendo esse atacante, esse ponta aí, o Vasco quer trazer mais um ainda. Então vamos ficar de olho no mercado, vamos ficar de olho nas notícias do Vasco sobre esses jogadores que podem chegar no Vasco da Gama. Eu ouvi notícias de que o Vasco pode trazer mais 4 jogadores. Então o Vasco, trazendo esse atacante, a gente vai chegar a mais 3 jogadores. Creio eu que um zagueiro certamente, e aí talvez 2 zagueiros e 2 pontas. Esse ponta aí, Jean Menezes, e mais um ponta e mais 2 atacantes. Não sei, mais 2 zagueiros. Não sei, cara. Vamos pensar nessa maneira aí. Vamos ver o que dá, tá bom? E aí, inclusive, para você ver como tá praticamente certo, a Emanuele do GE Vasco postou no seu Twitter, na rede social X, que o empresário Marco Vanzini é quem está conduzindo a negociação entre Vasco e Jean Menezes. Hoje ele fez essa postagem no CT Moacir Barbosa. Pelo que apuramos, está tudo certo para a chegada do atacante, que está no Toluca. Então, a informação muito importante é que praticamente esse jogador chileno, esse ponta esquerda, nego que eu vi até informação na internet, o pessoal zoando, falando que o Vasco está contratando mais um Soteldo, talvez, da vida. Então não sei, porque realmente ele tem 1,63 m de altura. É um jogador bem baixo que joga pelas pontas. Tá bom? Então informação muito importante para você, torcedor vascaíno, que é praticamente o novo reforço do Vasco, esse atacante. E aí, seguindo, a gente vai falar sobre zagueiro. A informação é do Bola VIP, é que o Felipe Aguilar é oferecido ao Vasco e o Pedrinho analisa a contratação do zagueiro. Para quem não sabe, o Vasco está buscando zagueiros no mercado. É uma das preferências do Vasco no mercado, prioridade, vamos dizer, é trazer um zagueiro. E aí, o Vasco tá tendo, obviamente, vai ter zagueiros oferecidos ao Vasco o tempo inteiro. E aí o Vasco está buscando esses zagueiros. Tem o Maurício Lemos que está em negociações ainda. E agora, o Felipe Aguilar foi oferecido ao Vasco. Vamos ler um pouquinho a matéria sobre o jogador. O Pedrinho analisa a contratação do zagueiro. O defensor chegaria ao Cruz Maltino apenas pelos salários e luvas, mas a diretoria prega cautela e analisa a contratação com cuidado. O negócio para o Maurício Lemos fica complicado. Nesta janela de transferências no meio do ano, o Vasco tem como um dos objetivos reforçar a defesa, como eu falei para vocês. Atualmente, o treinador Rafael Paiva tem no elenco os zagueiros Maicon, Léo Pelé, João Vitor e Rojas. Cara, dali quem presta mesmo é só o João Vitor, de resto pode mandar embora. O Maicon pode até deixar ali um pouquinho, porque ele é bom na bola aérea. É um jogador que é bem bom realmente na bola aérea, ali defensivamente, tá bom? Então ele e o João Vitor, o único que pode permanecer ali são esses dois, mas o Maicon é limitadíssimo também. E aí o presidente Pedrinho tinha tudo acertado para contratar o uruguaio Maurício Lemos, mas o defensor não respondeu à oferta do Cruz Maltino. E o negócio com o Atlético Mineiro
travou, como noticiou a página Bola VIP Vasco. Desta forma, o Gigante da Colina já busca outros nomes no mercado e muitos jogadores vêm sendo oferecidos, como eu falei para vocês. Sem muito fôlego financeiro, a diretoria vascaína busca negociações por empréstimo ou com atletas sem clube. O jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sport, revelou que o zagueiro Felipe Aguilar, ex-Santos, foi oferecido ao Vascão e a contratação está sendo analisada. O jogador está sem contrato após a saída do Independente da Argentina. A condição física do colombiano preocupa. Felipe Aguilar tem 31 anos e soma passagem por Santos, Atlético Paranaense, Atlético Nacional da Colômbia, Lanús e Independente da Argentina. Ele pouco atuou em esses seus últimos clubes. De acordo com a ETI Esporte, a diretoria do Vasco gosta do futebol do defensor colombiano, mas a condição física do atleta preocupa. Então, tá ali que ele, pelo Independente, o zagueiro fez apenas 9 jogos em 2024. Então, informação muito importante, que é um zagueiro aí sendo oferecido ao Vasco da Gama. A gente vai ver direto as notícias de que zagueiro vai ser oferecido ao Vasco o tempo inteiro, cara, porque o Vasco realmente está buscando no mercado zagueiros. Então ali é onde que os empresários, né, vão atuar, tentando colocar esses jogadores em algum clube, tá bom? Então essa é a informação sobre o Felipe Aguilar. E aí, seguindo, vamos falar sobre o Eric Marcos. O jogador trouxe a informação para vocês que ele tinha uma proposta da Bulgária, do Ludogorets, o nome do time, se eu não me engano. E é um time da Europa, vamos dizer, querendo ou não, né? Mas é da Bulgária, uma liga bastante fraca. E aí, a informação do Gilbert 10MR é que a proposta do Ludogorets para o Vasco pelo atacante Eric Marcos foi de empréstimo com uma taxa de $150 mil, tá bom? E aí o Vasco aceitou a proposta, porque é um empréstimo ali do jogador, realmente. Um jogador que não tá servindo no Vasco, é um jogador que tá ali encostado no banco. Esse último jogo agora eu não entendi nada porque que o Rafael Paiva escalou ele. Mas enfim, né? O Vasco aceitou a proposta do Ludogorets, porque $150 mil pelo empréstimo do jogador que o Vasco não tá nem utilizando seria bom. É um dinheiro que cairia bem para a diretoria do Vasco, porque os cofres do Vasco, o Vasco tá precisando de dinheiro realmente. E aí o Vasco aceitou essa proposta, mas o jogador recusou. Então o Eric Marcos tá querendo ficar no sofazinho dele, só ganhando seu dinheiro, porque realmente dentro de campo ele não mostra nada de futebol, é um jogador limitadíssimo e só quer ficar em casa, né, ganhando dinheirinho, não sendo relacionado pros jogos. É fácil ser jogador demais, cara, de verdade mesmo. Mas complicado. Aí, tá essa situação aí, vamos ver o que vai andar daqui pra frente, tá bom? Então, mais um jogador que tá na barca de dispensa do Vasco da Gama, Eric Marcos. E aí, seguindo, vamos falar sobre esse tal dessa SAF de o Vasco ser vendido pro árabe. E aí, como que vai funcionar essa situação? Vamos lá, ler a matéria aqui, segundo o Rádio Tupi. O Vasco está em negociações avançadas para vender a SAF para o fundo da Arábia Saudita. Os encontros entre representantes do Vasco e investidores da Arábia Saudita têm gerado grandes expectativas. Pontos principais da negociação: a venda da SAF para o fundo de investimento da Arábia Saudita. Possível aporte financeiro de até 500 milhões, assumir compromissos futuros, 280 milhões de aporte em setembro de 2024 e 120 milhões em 2025. São os aportes que a 777 ia fazer caso ela ficasse no clube até hoje, né? Ela ia fazer esses aportes, eu acho, né? Que eu não sei como que estava a situação da 777, hoje em dia não tem dinheiro nem para pagar o aluguel do seu próprio escritório em Miami. Imagine dar 280 milhões de aporte Vasco da Gama, acho muito difícil. E aí tá ali, a gestão financeira sob o controle dos investidores árabes, continuando a gestão esportiva com Pedrinho. E isso é uma informação muito importante que abriu meu olho. É que, diferente da 777, a gente vai ter o Pedrinho ali gerindo a gestão esportiva do clube. Então, ali, os jogadores que vão ser contratados e tudo mais, o scout vai ser somente do Vasco. Como o Vasco acabou de trocar de scout para o Daniel Brito. Então vai ser o Daniel Brito que vai analisar os jogadores, quem vai chegar, quem vai sair, jogadores que ele vai indicar e tudo mais. Não tem esses scouts da 777 que antigamente a gente fazia contratação, queria um jogador, aí o diretor tinha que mandar com o scout do Vasco, o scout do Vasco liberar, aí depois mandar para os scouts da 777. Então era 2 scouts e era uma confusão danada, uma demora para responder. Era difícil trazer reforço para o Vasco. E aí tá ali, as negociações devem ter um desfecho em outubro de 2024. Informação muito importante para o torcedor vascaíno sobre esse fundo árabe, nessa notícia que surgiu do nada. E aí,
falando um pouquinho sobre esse dono aí, esse cara que quer comprar o Vasco, vamos olhar um pouquinho sobre ele, o negócio com o Vasco, Bin Salman, e fortuna trilionária. Ele não é milionário, não é bilionário, ele é trilionário. O fundo, que deseja firmar uma parceria com o clube carioca, adquiriu 5,01% da Nintendo e também é um dos donos de um dos times mais poderosos da Inglaterra, o Newcastle United. Outras ofertas chegaram até o Vasco da Gama, segundo o jornalista, mas a negociação com os sauditas está mais avançada neste momento. Ainda de acordo com Fábio Azevedo, o plano do fundo árabe é administrar a parte financeira e quem ficará com a gestão do futebol será o presidente Pedrinho. Mohammed bin Salman é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Em setembro de 2022, ele se tornou o primeiro-ministro do reino do país. Além disso, ele é chefe da corte real da Casa de Saud. Atualmente tem 38 anos de idade. A fortuna de Bin Salman é trilionária. Segundo uma expectativa da consultoria Brand Finance, os bens de Mohammed são avaliados em incríveis 1,4 trilhões de dólares, cerca de mais ou menos 7 trilhões de reais na cotação atual. Cara, é surreal, né? O tanto de dinheiro que esses caras têm, chega até a ser bizarro. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, me ajuda pra caramba de verdade, tá bom? Tamo junto. Hoje tem live, lembrando pra vocês, live de sorteio da Copa do Brasil no nosso canal. Então a gente vai acompanhar o sorteio junto com vocês e debater um pouquinho sobre o adversário do Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas, muito obrigado quem ficou até agora. Tamo junto, é nóis, saudações vascaínas e até amanhã. Até a live, na verdade, daqui a pouco, se Deus quiser. Tamo junto.